Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho, nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático, para você fanática por futebol e também pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Quero desde já agradecer o carinho da sua audiência. Continue conosco através do youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e deixe também o seu comentário. Além disso, estamos no ar pelo Facebook Rádio AE. Curta e siga a nossa fanpage lá no Facebook e pelos canais de áudio da Antena Esportiva, o zeno.fm/Antena Esportiva no seu navegador e pelos aplicativos Radiosnet e CX Rádio no seu smartphone. Convido vocês também a seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @SeLigaNaAntena, @SeLigaNaAntena, e o Instagram é o @Rádio Antena Esportiva. Rádio Antena Esportiva é o nosso perfil lá no Instagram. Antes da gente falar do concurso 1085 da Loteca que vai correr neste final de semana, eu tenho uma dica muito legal para te dar. É você fazer a sua aposta também na Bet Nacional, que é a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece aqui no Lotecando para fazer a sua fezinha lá também. Para você apostar na Bet Nacional é só você pegar o seu smartphone, escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o seu cadastro você vai colocar o código de afiliado BE Antena, que também está no canto direito da sua tela para você dar uma moral pra gente lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. Muito bem, agora vamos ao que interessa, que é falar sobre o concurso 1085 da Loteca, que tem prêmio acumulado por ser concurso com final 5 e o prêmio estimado é de R$600 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos e vão aparecer na sua tela para você que está no YouTube e no Facebook. Temos jogos pelo Brasileirão Séries A e B, além da final da Taça Libertadores da América e alguns jogos válidos pelas ligas europeias. Jogo 1, Boca Juniors e Fluminense. Jogo 2, Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará. Jogo 3, Ponte Preta e Avaí. Jogo 4, Real Sociedad e Barcelona. Jogo 5, Olympique de Marselha e Lille. Jogo 6, América Mineiro e Atlético Mineiro. Jogo 7, Sampaio Correia e Tombense. Jogo 8, Nantes e Rennes. Jogo 9, Palmeiras e Atlético. Jogo 10, Red Bull Bragantino e Corinthians. Jogo 11, Cruzeiro e Internacional. Jogo 12, Fiorentina e Juventus. Jogo 13, Fortaleza e Flamengo. E jogo 14, Coritiba e Goiás. Vamos analisar todos esses 14 jogos para você aqui no som da Antena Esportiva. Então não desgrude do YouTube, nem do Facebook e também dos nossos canais de áudio. Tá certo? Vamos então começar pelo jogo 1. Boca Juniors e Fluminense. Sábado, 5 da tarde no Maracanã, pela final da Taça Libertadores da América, que vai ter transmissão da Rádio Antena Esportiva, através do YouTube, do Facebook e também dos canais de áudio. Vamos lá, durante toda a campanha, nesta edição da Taça Libertadores, o Boca Juniors fez 12 jogos com 4 vitórias, 7 empates e 1 derrota. Na semifinal, eliminou o Palmeiras no jogo de volta 1-1 lá no Allianz Parque e
o time argentino passou nos pênaltis. Já pela Copa da Liga Argentina, o Boca Juniors ficou no empate com o Estudiantes de La Plata no último final de semana pelo placar de 0-0. Nos últimos 5 jogos, os chineses conseguiram apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e como mandante nesta temporada tem 59% de aproveitamento. Apesar do jogo ser no Maracanã, mas pela campanha, o Boca é o mandante desta final. Já o Fluminense, em 12 jogos nesta Taça Libertadores da América, conseguiu 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Venceu o Internacional no jogo de volta da semifinal, lá no Beira-Rio, por 2-1. E na última terça-feira, com o time reserva, acabou perdendo para o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, por 1-0 pelo Brasileirão Série A. Nos últimos 5 jogos, o tricolor das Laranjeiras conseguiu apenas uma vitória, 1 empate e 3 derrotas. E como visitante nesta temporada, o Flusão tem 37% de aproveitamento. Pega a visão nas dicas para este jogo 1. O Boca sofreu apenas uma derrota nas últimas 17 partidas válidas pela Taça Libertadores da América. E o time argentino defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Fluminense, isso desde 2012. Já o Fluminense defende uma invencibilidade de 7 partidas pela Taça Libertadores da América e o tricolor venceu apenas uma vez nos 3 duelos contra o Boca Juniors no Maracanã em toda a história. Essa vitória aconteceu em 2008, ano em que o Fluminense foi vice-campeão, sendo derrotado pela LDU Quito na final. Jogo 2, Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará. Sábado, 5 da tarde, no estádio Santa Cruz, pela rodada 35 do Brasileirão Série B. O Pantera é o 12º colocado com 46 pontos, vem de vitória sobre o Guarani fora de casa por 1-0, vitória até surpreendente, e nos últimos 5 jogos foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante nesta temporada, o Botinha tem 47% de aproveitamento. Já o Ceará é o 11º com a mesma pontuação, ou seja, 46 pontos, vem de vitória sobre o Sport Recife em casa por 2-1, e nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como visitante na temporada, o Vozão tem 39% de aproveitamento. O Botafogo de Ribeirão Preto sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. E o Botafogo de Ribeirão Preto jamais venceu o Ceará na história do duelo. Portanto, é um jejum aí, é um tabu a ser quebrado pelo Pantera. Já o Ceará amarga um jejum de 11 partidas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B. Foram 5 empates e 6 derrotas atuando nesta condição. E o Ceará, além disso, venceu todos os 3 duelos contra o Botafogo de Ribeirão Preto em toda a história. Portanto, o Ceará também defendendo um tabu contra o Pantera neste sábado pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo 3, Ponte Preta e Avaí. Sábado, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli, pela rodada 35 do Brasileirão Série B. Vamos aí para a análise deste jogo 3. A Macaca é a 16ª colocada com 35 pontos, é a última colocada antes da zona de despromoção. E a Ponte Preta vem de derrota. Perdeu para o Novo Horizontino fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, foram 2 empates e 3 derrotas, portanto acumulando um jejum de vitórias. E como mandante nesta temporada, o aproveitamento é de 59%. Já o Avaí, um pouco mais distante da zona de despromoção, é o 13º com 39 pontos. O time catarinense vem de um empate em 1-1 com o ABC fora de casa. Lembrando que o time potiguar já está rebaixado para a Série C. Nos últimos 5 jogos, o Avaí conseguiu 2 vitórias e 3 empates, portanto vem de uma sequência invicta. E como visitante nesta temporada, o aproveitamento é de 32%.
A Ponte Preta amarga um jejum de 4 partidas sem vitória, atuando em casa pelo Brasileirão Série B. Estas 4 partidas foram 2 empates e 2 derrotas. E a Ponte Preta defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Avaí, uma invencibilidade que vem desde 2021. Já o Avaí venceu apenas 3 vezes nas 17 partidas que atuou como visitante nesta edição do Brasileirão Série B. E o time de Florianópolis defende uma invencibilidade de 4 duelos, atuando como visitante contra a Ponte Preta por todas as competições, isso desde 2017. Jogo 4, Real Sociedad e Barcelona. Sábado, 5 da tarde, no horário de Brasília, no Anoeta, pela rodada 12 de La Liga, o campeonato espanhol. A Real Sociedad é a 5ª colocada com 19 pontos, vem de um empate em 2-2 com o Rayo Vallecano na rodada passada e no meio de semana, pela Copa do Rei, venceu o Buñol pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do País Basco conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Real Sociedad vem de 4 jogos de invencibilidade e como mandante nesta temporada tem 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu jogando em casa. Já o Barcelona é o 4º colocado com 24 pontos, vem de derrota no El Clásico para o Real Madrid por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time catalão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Barça ainda não perdeu jogando fora de casa nesta temporada. Foram 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates. Muito bem, a Real Sociedad defende uma invencibilidade de 17 partidas, atuando como mandante por todas as competições. E o time do País Basco amarga aí um jejum de 9 duelos sem vitória, atuando em casa contra o Barcelona por todas as competições, isso desde 2016. Já o Barcelona ficou no empate nas 2 últimas partidas, atuando como visitante por La Liga, e o Barça venceu os últimos 3 duelos como visitante contra a Real Sociedad em duelos válidos por La Liga. Jogo 5, Olympique Marseille e Lille. Sábado, 5 da tarde, no horário de Brasília, no Velodrome, pela rodada 11 da Ligue 1, o campeonato francês. Muito bem, o Olympique é o 8º colocado com 13 pontos ganhos, e na rodada anterior foi derrotado pelo Nice por 1-0. Lembrando que o Olympique de Marseille teria um jogo contra o Lyon no final de semana passado, mas esse jogo acabou adiado por conta de reações violentas da torcida do OM contra o ônibus que levava a delegação do Lyon até o estádio. Nos últimos 5 jogos, o Olympique conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e como mandante nesta temporada, o aproveitamento é de 81%. O Olympique de Marseille ainda não perdeu jogando em casa nesta temporada. Já o Lille é o 4º colocado com 18 pontos ganhos e vem de vitória sobre o Monaco pelo placar de 2-0, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Lille conseguiu 3 vitórias e 2 empates, vem de uma sequência invicta, portanto, e como visitante o aproveitamento é baixo, apenas 33%. O Olympique Marseille sofreu apenas uma derrota nas últimas 10 partidas como mandante pela Ligue 1 e defende uma invencibilidade de 4 duelos, atuando em casa contra o Lille pela Ligue 1 desde 2019. Já o Lille defende uma invencibilidade de 4 partidas como visitante por todas as competições. O Lille, que também disputa a Liga Conferência da Europa. Nestas 4 partidas, 1 vitória e 3 empates. E o Lille venceu apenas uma vez nos últimos 10 duelos como visitante contra o Olympique Marseille em partidas válidas pela Ligue 1. A vitória, a única nesses 10 duelos, aconteceu em 2019. Jogo 6, América e Atlético. Clássico mineiro que acontece neste sábado às 7h30 da noite no Parque do Sabiá, em Uberlândia.
pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Coelho é o lanterna do campeonato com 20 pontos ganhos e no meio de semana empatou com o Internacional fora de casa em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o time alviverde conseguiu 2 empates e 3 derrotas. Vem de um jejum de vitórias. E como mandante na temporada, o aproveitamento é de 54%. Por outro lado, o Atlético é o quarto colocado com 52 pontos e entrou na briga pelo título nacional. Isso porque na rodada deste meio de semana venceu o Fortaleza em casa por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Felipão conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Foram 3 vitórias nos últimos 3 jogos, o que embalou o Galo. E como visitante na temporada, o aproveitamento é de 53%. Pega a visão nas dicas aí para o jogo 6 para este clássico mineiro. O América saiu derrotado nas últimas 4 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o América amarga um jejum de 12 clássicos sem vitória, atuando como mandante contra o Atlético por todas as competições. É um jejum incômodo que incomoda o América desde 2016. Já o Atlético Mineiro venceu as últimas 3 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e o Galo defende uma invencibilidade de 5 clássicos contra o América Mineiro por todas as competições. Isso desde 2022, contando aí com jogos pelo Campeonato Mineiro e também pelo Brasileirão Série A, além da Taça Libertadores da América. Jogo 7, Sampaio Corrêa do Maranhão e Tombense. Sábado, 7h30 da noite, no Castelão, em São Luís, pela rodada 35 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Sampaio Corrêa é o 15º colocado com 36 pontos. Foi derrotado na rodada passada fora de casa pelo Criciúma por 3-0. E nos últimos 5 jogos foram 2 empates e 3 derrotas. A Bolívia querida vem de um jejum de vitórias. Como mandante nesta temporada, o aproveitamento do time maranhense é de 52%. Já o Tombense é o primeiro time dentro da zona de despromoção, é o 17º com 34 pontos e vem de vitória sobre a Chapecoense fora de casa por 2-1 num jogo de 6 pontos, porque as duas equipes estão no Z4. Nos últimos 5 jogos, o time mineiro conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Gavião Carcará vem de 4 jogos de invencibilidade e como visitante na temporada o aproveitamento é baixo, apenas 28%. O Sampaio Corrêa pontuou em 13 das 17 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. A maioria destas pontuações foram através de empates. 5 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Já o Tombense venceu apenas 3 vezes nas últimas 30 partidas fora de casa válidas pelo Brasileirão Série B. Sampaio Corrêa e Tombense ficaram no empate no único duelo entre os dois times com o mando do Sampaio Corrêa em toda a história. Jogo 8, Nantes e Reims. Domingo, 11 da manhã, no horário de Brasília, no La Beaujoire, pela rodada 11 da Ligue 1. Muito bem, o Nantes é o 7º colocado com 14 pontos, vem de derrota por goleada para o Lens, pelo placar de 4-0, jogando fora de casa. E nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o aproveitamento é de 53%. Já o Reims faz boa campanha, é o 5º colocado com 17 pontos e vem de vitória em casa sobre o Lorient por 1-0. Nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E como visitante o aproveitamento é de 53%, assim como o Nantes tem como mandante nesta temporada 23-24. Muito bem, o Nantes defende uma invencibilidade de 4 partidas como mandante pela Ligue 1. Estas 4 partidas foram 2 vitórias e 2 empates. E o Nantes venceu apenas 2 vezes nos últimos 10 duelos contra o Reims pela Ligue 1. Já o Reims defende uma invencibilidade de 4 partidas como visitante pela Ligue 1. Foram 2 vitórias e 2 empates. E o Reims
venceu 5 dos últimos 6 duelos contra o Nantes, válidos pela Ligue 1. Jogo 9, Palmeiras e Atlético. Sábado, 9h30 da noite, na Arena Barueri, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Palmeiras é o segundo colocado com 56 pontos, isso porque conseguiu uma virada impressionante contra o Botafogo. Depois de estar perdendo por 3-0 no primeiro tempo, foi buscar a virada no segundo tempo e conseguiu diminuir a distância para o líder da competição, o time carioca. Nos últimos 5 jogos, o Verdão conseguiu 4 vitórias e 1 derrota. Foram 4 vitórias nos últimos 4 jogos e, como mandante, o aproveitamento é de 74%. Já o Atlético é o 7º colocado com 49 pontos e vem de derrota para o Corinthians, também no meio de semana, por 1-0, jogando na Neoquímica Arena. Nos últimos 5 jogos, o Furacão conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E como visitante, o Furacão tem 49% de aproveitamento. Pega a visão aí nas dicas. O Palmeiras pontuou em 12 das 15 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 10 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. E o Palmeiras defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Atlético por todas as competições, isso desde 2022. Já o Atlético sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, realmente um desempenho recente que impressiona, mas o Furacão venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Palmeiras, válidos pelo Brasileirão Série A, e essa vitória aconteceu no ano passado. Jogo 10, Red Bull Bragantino e Corinthians. Domingo, 4 da tarde, no Nabi Abichedi, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Toro Louco é o 5º colocado com 52 pontos. No final de semana passado, na verdade, não teve jogo do Red Bull no final de semana passado, mas na rodada que antecedeu a esta do meio de semana, para o Red Bull, o time de Bragança Paulista perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1. Isso no meio de semana da semana passada. E nesta quinta-feira visita o Goiás lá na Serrinha. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico português Pedro Caixinha conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E como mandante tem um aproveitamento de 63%. Já o Corinthians é o 11º com 40 pontos. O Timão jogou no meio de semana e venceu o Atlético por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Mano Menezes conseguiu 2 vitórias e 3 empates, portanto, vem de uma sequência invicta. Como visitante na temporada, o Corinthians tem 28% de aproveitamento. O Red Bull Bragantino pontuou em 13 das 15 partidas como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 9 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. E o Red Bull Bragantino jamais venceu como mandante contra o Corinthians pelo Brasileirão Série A. Foram 3 jogos nesta situação, com 2 empates e 1 derrota. Já o Corinthians venceu apenas 3 vezes nas 15 partidas que fez fora de casa nesta edição do Brasileirão Série A. E o Corinthians venceu apenas 2 vezes nos 6 duelos como visitante contra o Red Bull Bragantino por todas as competições. Jogo 11, Cruzeiro e Internacional. Domingo, 4 da tarde, no Mineirão, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Cruzeiro é o 16º colocado com 37 pontos, beirando ali a zona de despromoção. E o Cruzeiro, no final de semana passado, venceu o Bahia por 3-0. Nesta quinta-feira, o time mineiro visita o São Paulo, no Morumbi. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Zé Ricardo conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Cruzeiro venceu os 2 últimos jogos que fez. Como mandante na temporada, a Raposa tem 35% de aproveitamento. Já o Internacional é o 13º com 39 pontos
já entrou em campo neste meio de semana e empatou em casa com o América Mineiro, lanterna da Série A, pelo placar de 1-1. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico argentino Eduardo Cudê conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante nesta temporada, o aproveitamento do Colorado é de 37%. Vamos às dicas. O Cruzeiro venceu apenas 2 vezes nas últimas 10 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Cruzeiro e Internacional ficaram no empate em 4 dos últimos 5 duelos pelo Brasileirão Série A. Já o Internacional venceu apenas 3 vezes nas 15 partidas que fez como visitante nesta edição do Brasileirão Série A, e o Internacional defende uma invencibilidade de 8 duelos contra o Cruzeiro por todas as competições, isso desde 2016. Jogo 12, Fiorentina e Juventus. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Artemio Franchi, em Florença, pela rodada 11 da Série A Team, o campeonato italiano. A Viola é a sexta colocada com 17 pontos e vem de derrota para a Lazio fora de casa por 1-0. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 2, empatou 1 e perdeu 2, e como mandante na temporada, o aproveitamento é de 62%. Por outro lado, a Juve é a vice-líder com 23 pontos ganhos. Na rodada passada, venceu o Verona em casa por 1-0, e nos últimos jogos vem de uma sequência invicta. Foram 4 vitórias e 1 empate. Como visitante, nesta temporada, o aproveitamento é de 67%. A Fiorentina sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas por todas as competições, e a Fiorentina venceu apenas 2 vezes nos últimos 10 duelos como mandante contra a Juventus por todas as competições, tendo a última vitória no ano passado. Já a Juventus defende uma invencibilidade de 2 partidas como visitante pela Série A Team, 1 vitória e 1 empate, e a velha senhora defende uma invencibilidade de 2 duelos contra a Fiorentina pela Série A Team. Foi, nesses 2 jogos, 1 vitória da Juve e 1 empate. Jogo 13, Fortaleza e Flamengo. Domingo, 4 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Fortaleza é o 9º colocado com 42 pontos, vem de derrota para o Atlético Mineiro neste meio de semana por 3-1, jogando fora de casa, e nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O tricolor cearense vem de 4 jogos de jejum. Como mandante nesta temporada, o aproveitamento é bom, 78%. Já o Flamengo é o 6º colocado com 50 pontos, vai lutando pelo título brasileiro, e no meio de semana acabou derrotado pelo Santos, pelo placar de 2-1. O jogo foi realizado no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília. Nos últimos 5 jogos, o Mengão conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como visitante nesta temporada, o aproveitamento é de 48%. O Fortaleza pontuou em 12 das 14 partidas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série A. Foram 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E o tricolor venceu apenas 5 dos 16 duelos contra o Flamengo em toda a história, válidos pelo Brasileirão Série A, sendo a última em 2022. Já o Flamengo sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 10 partidas, atuando fora de casa pelo Brasileirão Série A, e o Flamengo venceu apenas 3 dos 7 duelos como visitante contra o Fortaleza pelo Brasileirão Série A, sendo a última em 2021. Jogo 14, Coritiba e Goiás. Domingo, 6h30 da tarde, no Couto Pereira, pela rodada 32 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 19º colocado com 23 pontos. No meio de semana, perdeu para o Grêmio, em casa por 2-1. Nos últimos 5 jogos, o time paranaense conseguiu apenas 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante na temporada, o aproveitamento do Coritiba é de 40%. Já o Goiás
é o primeiro time dentro da zona de despromoção, é o 17º com 32 pontos. No final de semana passado, empatou com o Vasco da Gama em casa em 1-1 e recebe o Red Bull Bragantino para fechar a rodada deste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Esmeraldino conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, e como visitante nesta temporada, o Goiás tem 44% de aproveitamento. Pega a visão aí nas dicas para este jogo 14. O Coritiba sofreu 7 derrotas nas últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série A. Olha que coisa realmente que deixa o Coritiba muito perto de disputar a Série B no ano que vem. E o Coxa venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 duelos como mandante contra o Goiás por todas as competições, sendo a última em 2022. Já o Goiás amarga um jejum de 5 partidas, sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série A, foram 3 empates e 2 derrotas, e o Goiás venceu apenas 3 vezes nos últimos 10 duelos contra o Coritiba por todas as competições, sendo a última vitória do Esmeraldino em 2022. Vamos então às probabilidades para este concurso 1085 da Loteca, pagando o prêmio estimado em R$600 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Como vocês podem ver, a maioria das colunas estão em azul, ou seja, é um concurso que vai te deixar de cabelo em pé, meu amigo lotequeiro, para marcar o volante. Porém, temos aí 3 favoritos: o Atlético Mineiro contra o América Mineiro no jogo 6, a vitória do Palmeiras sobre o Atlético no jogo 9 e a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Corinthians no jogo 10. E temos 5 possibilidades de surpresa. Por exemplo, a vitória do América Mineiro sobre o Atlético Mineiro no jogo 6, a vitória do Tombense sobre o Sampaio Corrêa no jogo 7, a vitória do Atlético ou o empate contra o Palmeiras no jogo 9, aí no jogo 9 temos 2 possibilidades de resultados surpresa, e no jogo 10 a vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino também pode ser considerado um resultado surpresa. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a ajuda da Antena Esportiva, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos do concurso 1085 da Loteca com prêmio acumulado, porque é concurso com final 5. É isso, galera, estamos encerrando mais um programa, agradecendo o carinho da sua audiência, a sua participação através do YouTube, do Facebook e também através da sua audiência nos nossos canais de áudio. E lembrando, hein, sábado tem a grande final da Taça Libertadores da América, você vai curtir aqui no som da Antena Esportiva, direto do Maracanã, Boca Juniors e Fluminense, é o jogo 1 deste concurso do final de semana, e quem vai narrar é o Guilherme Veiga, com os comentários do Eduardo Leite e as reportagens do Thiago Fernandes e do Lucas Rosendo, tá certo? O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, no YouTube, no Facebook Rádio AE e nos canais de áudio da Rádio Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.